Nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode encontrar bons imóveis com preço barato durante uma possível crise imobiliária em 2020 ou 2021. Eu vou te mostrar 3 dicas que você pode aplicar hoje e certamente com essas dicas você vai conseguir pegar excelentes oportunidades de investimento aqui no mercado americano. Pessoal, eu já fiz vários vídeos falando para você que o mercado de investimento imobiliário, ele não está em crise, o cenário não é nem de longe parecido com o que aconteceu em 2008. Eu fiz um vídeo, inclusive, falando da diferença entre 2008 e 2020, mas é certo que o que está acontecendo hoje, o que está acontecendo com o mundo, as pessoas sem trabalhar, a taxa de desemprego aumentando demais, isso vai afetar todo o mercado, não só o mercado imobiliário, mas todo o mercado como um todo, tá? Isso é fato, nós não podemos fechar o olho quanto a isso. É certo que vai acontecer alguma recessão, sim, mas isso não quer dizer que o mercado imobiliário vai ser destruído, que vai entrar em recessão e que vai ter uma crise muito grande. O que isso quer dizer é o seguinte: a situação atual certamente vai mudar a estratégia do jogo, vai mudar a maneira que você tem que olhar os seus investimentos em imóveis aqui nos Estados Unidos a partir de 2020. Se a sua estratégia é de fazer flipping, se a sua estratégia é de fazer locação, ou se a sua estratégia é para fazer wholesale, você precisa entender se o mercado que você está atuando é um mercado de seller, é um mercado de buyer, o que é que isso significa. Você tem que entender qual é o equity que tem nas propriedades, ou seja, qual é o valor dessas propriedades versus a dívida que quem está comprando tem nessa propriedade, para que você consiga entender e ler o mercado, para que você consiga entender o que é que vai acontecer no teu mercado. Sem isso, você vai estar atirando no escuro e certamente você vai perder dinheiro. Só que nesse vídeo daqui, eu quero te mostrar 3 formas que você pode facilmente encontrar excelentes oportunidades de investimento e aumentar o teu portfólio de locação ou comprar propriedades com preço muito barato, onde você consegue fazer flipping mesmo com o mercado caindo, porque a sua margem ela tá sendo mantida porque você está pagando ele barato. Ou se você for fazer wholesale, você vai conseguir pegar propriedades com valor abaixo de mercado, o suficiente para o investidor que vai comprar de você para reformar e alugar ou reformar e vender, ele tem a margem de lucro dele. Então vamos lá. A dica número 1. A primeira coisa que você tem que fazer para encontrar boas oportunidades ou encontrar motivate sellers. O que são motivate sellers? São pessoas que elas estão predispostas a vender aquela propriedade mais barato do que ela vale realmente. E aí, para ela estar motivada, o mercado tem que estar de uma maneira onde ela não veja vantagem em colocar a propriedade no mercado. Então, por exemplo, hoje, num cenário onde as pessoas estão perdendo o trabalho, num cenário onde está todo mundo dentro de casa, num cenário onde ninguém pode trabalhar, é muito provável que em alguns mercados, ou se não todos os mercados, você tenha uma diminuição da quantidade de buyers buscando propriedades para comprar. Isso não significa que o mercado está em crise. Já fiz um vídeo falando sobre se é um mercado de seller ou se é um mercado de buyer, sobre inventário de propriedades. Ou seja, você pode ter, por exemplo, 2.000 propriedades no mercado, que esse é o meu mercado. Hoje a gente tem uma média de 2.000 propriedades de inventário no mercado, e você tem uma média de 5.000 pessoas buscando comprar casa, por exemplo. O que vai acontecer? Se cair de 5.000 para 3.000, ainda assim eu tenho 1.000 pessoas a mais do que propriedades disponíveis no mercado. Então isso não vai derrubar o preço da propriedade. Você teve uma diminuição na quantidade de pessoas buscando comprar as casas, entretanto você manteve a quantidade de vendas. Só que, se você tem uma diminuição das pessoas buscando comprar as propriedades, existe um motivo. E o motivo hoje é muito claro. Algumas pessoas elas estão inseguras de comprar propriedade financiada. Eu digo para morar, essas pessoas compram para morar, não estou falando de investidor. Essas pessoas têm uma certa insegurança de hoje financiar uma propriedade para morar, porque ela não sabe se ela vai perder o emprego dela ou não. Então ela pode segurar um pouco. Do outro lado, você tem pessoas que têm condições, que podem comprar, mas estão esperando ver se os preços vão diminuir para poder comprar mais barata a propriedade, só que eles se arriscam um pouco mais porque a taxa de juros hoje é muito mais barata do que vai ser daqui a 6 meses, 1 ano. Enfim, então quando isso acontece, nós sabemos que o ponto X da questão é a parte da instabilidade do trabalho. As pessoas não estão trabalhando, não estão recebendo recurso financeiro. Então, essa pessoa que tem uma casa fechada, por exemplo, ou que tem várias casas, se ela perdeu a fonte de renda dela principal, muito provavelmente essa pessoa ela vai se desfazer de 1 ou 2 imóveis para ela conseguir ter ali um certo recurso, um certo cash para poder se segurar em um momento aí de dificuldade. Então, a primeira dica que eu dou para você
para você encontrar boas oportunidades ou encontrar talvez pessoas motivadas o suficiente ou motivate sellers para te vender propriedades abaixo do mercado é o seguinte. Dica número 1. Busque pessoas que são donas de várias propriedades no seu nome pessoa física. Esse tipo de pessoa, você percebe claramente que ela não é sofisticada no jogo de investimento imobiliário. Porque todo mundo sabe, ou os investidores mais sofisticados, ou quem trabalha com investimento imobiliário sabe, que é a pior burrice você fazer investimento em casas no seu nome pessoa física. Você está expondo demais o seu patrimônio e você aí está deixando talvez de ter alguns benefícios tributários fazendo dessa forma essa estrutura. Então se você tem uma pessoa, por exemplo, tem 2, 3, 4, 5 casas, por exemplo, no seu nome pessoa física, essa pessoa, se ela tem alguma dificuldade financeira, por exemplo, ela está mais propensa a vender uma dessas propriedades para poder ter cash, para poder ter recurso financeiro, para poder aguentar uma situação mais difícil. E por ela ter várias propriedades no nome pessoa física dela, ela já está te dizendo que ela talvez não é tão sofisticada para a parte de investimento. Talvez ela não pense com a cabeça de investidor imobiliário aqui nos Estados Unidos. Talvez seja alguém que estava tentando entrar no mercado imobiliário, que ganhava bem, ganhava um bom salário, que tinha algum recurso lá no stock market e o que sobrava, ou o lucro que tinha, jogava tudo para construir um portfólio de locação, mas por algum motivo ela ainda não está entendendo exatamente como é que funciona o jogo de investimento imobiliário, porque senão ela não estaria com casa de nome pessoa física dela. Então essa pessoa, ela tem uma probabilidade muito maior de poder vender essas propriedades, 1, 2 ou 3 propriedades, não sei, depende da situação financeira dela, por um preço muito inferior ao que você poderia comprar no mercado. Então essa é a primeira forma, a primeira dica que eu te dou para que você consiga aí pegar excelentes oportunidades. A segunda dica que eu te dou é o seguinte: aqui nos Estados Unidos é muito comum um americano ele colocar o recurso dele na bolsa de valores. Isso é muito normal. E outra parte do recurso é também muito normal eles colocarem em propriedade de locação para gerar aquela renda passiva. Então o que acontece? A gente teve aqui um problema seríssimo na bolsa de valores, no Brasil também isso aconteceu, onde as pessoas perderam muito dinheiro no stock market e perderam dinheiro que elas não estavam esperando perder. Então, quando isso acontece, o que é que ela tem de patrimônio na mão dela? Eu falo muito, o americano ele tem equity e não tem cash. Ele tem os imóveis de locação deles. Então é bem provável que essas pessoas, elas também estejam predispostas a botar essa propriedade à venda, porque ela teve uma perda muito grande, por exemplo, na bolsa de valores, para recuperar um pouco desse capital que ela perdeu, para que ela possa ali se manter, principalmente se ela perder o trabalho dela. Então essa é uma outra estratégia, buscar essas pessoas que compram o nome de pessoa física, entender quem são essas pessoas, qual é o perfil dessas pessoas, onde é que elas compram, onde é que elas investem, qual é o mercado de investimento, qual é o mercado que você tem mais de 50% da população, 30% da população que aluga ou é o mercado onde as pessoas compram para morar. Então você entendendo qual é o mercado que você quer trabalhar, você consegue entender se você vai encontrar mais investidores ali ou mais pessoas que compram para morar ali. Isso vai te ajudar talvez a chegar a boas oportunidades. Então essa é a dica número 2, busca um mercado onde você encontra bastante investidores, principalmente investidores iniciantes ali que tem 1 imóvel, 2 imóveis no máximo, e muito provavelmente essas pessoas elas vão estar querendo vender essas propriedades com um preço mais barato. Então essa é a dica número 2. E a terceira dica são propriedades que são do tax sale, ou propriedades que não estão pagando, as pessoas não estão pagando o property tax dessas propriedades, porque elas perderam o emprego, porque elas não têm income, porque elas já vinham atrasando, já vinham com dificuldade financeira e agora pode se agravar muito mais. Essas pessoas, certamente, você talvez consegue chegar até essas pessoas e comprar essas propriedades, fazer propostas para ela, para que ela não perca tudo. Porque se ela perder a casa para o tax sale e a estratégia tax lien, tax deed, eu tenho vídeos aqui no canal falando sobre isso também. Se essas pessoas perderem a propriedade porque elas não pagaram o IPTU, elas perdem tudo. Então você consegue talvez negociar com essas pessoas, pagar a dívida dela, dar um preço para ela bem inferior ao valor de mercado, porque para ela ainda é vantagem, porque ela não está perdendo tudo e você consegue pegar uma excelente oportunidade de investimento. Então, nesse vídeo, essas são as 3 estratégias, e se você quiser entender como é que você pode encontrar oportunidades, ou se a crise vai trazer oportunidades de investimento, você clica nesse vídeo daqui. E se você quiser entender como é que você pode comprar propriedades de foreclosure e como pode ganhar dinheiro com isso, você clica nesse vídeo daqui. Te vejo no próximo vídeo.